Falemos da brisa. Eu vou ler aqui um excertozinho do Raton. Epá, até nem posso olhar para ti. Estava a fazer mal. Vá lá, lê o Raton. Isto chama-se As Inúmeras Possibilidades. E é assim, é preciso ir ver de manhãzinha do alto da colina do Sacré-Cœur, em Paris, a cidade libertar-se lentamente dos seus véus esplêndidos antes de estender os braços. A multidão, enfim, dispersa, gelada, menosprezada e sem febre, como um navio atenta contra a noite enorme que um mesmo faz de lixo e maravilha. Os troféus orgulhosos que o sol se apresta a coroar de pássaros e de ondas saem mal do pó das capitais submersas. Na periferia, as fábricas, as primeiras a estremecer, iluminam-se com a consciência dos trabalhadores. Todos dormem, à exceção dos derradeiros escorpiões de face humana que principiam a cozer, a ferver no seu próprio oiro. A beleza feminina funde-se uma vez mais no crisol das pedrarias raras. Jamais tão comovente é ela, tão louca e entusiasmante como neste instante em que é possível concebê-la, unanimemente livre do desejo de agradar a um ou outro, a uns e a outros. Beleza sem destino imediato, sem destino consciente. Flor inaudita, feita de todos os membros dispersos num leito que pode supor ter as dimensões da Terra. A beleza atinge a esta hora o seu mais elevado termo. Confunde-se com a inocência. É o perfeito espelho no qual tudo o que foi, tudo o que é convocado a ser, se banha adoravelmente no que vai ser agora. A potência absoluta da subjetividade universal, que é a realeza da noite, abafa as decisões impacientes da felicidade humilde. O cardo, não soprado, fica sobre a sua construção fumarenta, perfeita. Fará bom tempo? Choverá? Um extremo aliviar dos ângulos cuida da ocupada sala como se ela vazia estivesse. As cabeleiras infinitamente lentas nos travesseiros não deixam aproveitar coisa alguma dos fios, pelos quais a vida já vivida se prende à vida que o há de ser. O pormenor impetuoso, devorador depressa, resolve-se e revolve-se na gaiola de Doninha, ansioso por perturbar na sua corrida a floresta inteira. Entre a sabedoria e a loucura que habitualmente consegue limitar-se, surge a trégua. A resignação não está gravada na movediça pedra do sono. A imensa teia sombria diariamente fiada traz no seu centro os olhos de Medusa de uma vitória clara. Quem é o senhor? Pequeno excerto. Cláudia Calo. Hoje não és Cláudia Clarice Lispector, mas... Hoje tem calo. Pois, és um pouco camaleã. e ainda bem. Este é um excerto de um pequeno texto do André Breton, não é? O chefe de fila dos surrealistas franceses, que visitou o México, foi na pelgada do Trotsky, do Leon Trotsky, não é? E aproveitou para se encontrar com o Diego Rivera, com quem havia estado também em Paris, numa visita que o Rivera tinha feito a Paris, e para conhecer a Frida Kahlo. E, sobretudo, mais de perto, a pintura da Frida Kahlo. A Frida pintou, ao longo da sua existência breve, cerca de 200 quadros, quase todos eles de dimensões médias, ou até pequenas dimensões.
dadas as circunstâncias que ela pintava, não é? Porque fazia-o, Muitas vezes na maior deitada, parte das vezes, deitada na sua cama de dossel, com a tela por cima. com o espelho. Sim. Ela tinha um espelho Para se poder ver para também. se poder ver. Por isso é que surgem tantos autorretratos na pintura dela. Ela pintava a sua realidade. Ela pintava a sua realidade. E via a outra realidade, a realidade exterior, o mundo exterior, através da sua própria existência. O que é absolutamente extraordinário numa mulher tão resistente como ela foi. Sobretudo psicologicamente resistente. E fisicamente também. Se atentarmos a que ela fez mais de 30 operações ao longo da sua vida, Dolorosas. dolorosíssimas, e que viveu mergulhada nos últimos anos em morfina e álcool, para suportar essas dores. Bom, Estavas a falar do Breton. eu estava a falar do Breton. Lembro-me de uma frase que o Breton proferiu. Estava muito doente, morreria horas depois, e o Luís Buñuel foi visitá-lo. E ele virou-se para o Buñuel e disse-lhe: esta realidade não é a minha realidade. Há muitas realidades. Vai descobrir a tua e vai descobrir as dos outros. E isto, de certa forma, aplica-se também à existência da própria Frida, não é? Exatamente. E eu estou a olhar para ti. Nesta recriação Eu tiro já as flores. de Frida Kahlo. Foi uma brincadeira que fizemos. Não leves a mal, mas há uma coisa. Eu era muito miúdo e viajei com os meus pais por muitas terras. E sobretudo por esse Portugal fora. E conheci muito bem este nosso Portugal. Este não, o outro Portugal. E aquele Portugal de que nós também já falamos uma vez, não é? Sim. Que era o Portugal muito recôndito, muito escondido dos Muito olhares rural. habituais. Nós temos 200 km de costa até à fronteira, não é verdade? E era um Portugal Muito perdido. muito perdido. Pessoas que nunca tinham visto o mar. Nunca. E então, eu estou a olhar para ti. E claro, acabas por fazer aqui um apelo a este imaginário da Frida Kahlo, que é uma coisa espantosa, mas também não quero deixar, de uma forma um tanto ou quanto divertida, de me lembrar da festa dos tabuleiros de tomate. Que festa! Com as mulheres com as flores na cabeça. Sim, também. Estamos em época de festas populares, também é uma homenagem. A Frida, com todas as suas Ela teria vestes, gostado, ela teria gostado. Ela ia ao folclore mexicano, ela ia às suas raízes, às raízes da sua gente, dos índios, de quem ela era também descendente, e ela ia buscar... Por parte também. Por parte também, porque de parte do pai... O pai era era alemão. judeu Dizem que húngaro. era judeu, há ali uma história mal Há ali uma explicada. história. E então ela ia a esse folclore inspirar-se para as suas roupas, para se vestir, para se pentear. Sobretudo as roupas exuberantes. Das Índias. Sim, mas sobretudo de uma região sul do Mestre, Oaxaca, não é? Ela vestia-se muito segundo os parâmetros das mulheres de Oaxaca. E era uma coisa deslumbrante. Sabes que eu conheci a senhora que era a florista dela. Sim, porque as flores que ela usava eram todas naturais. Os brincos de Eu estive com essa senhora, tinha uma banquinha no mercado de Coyoacán, não é? Onde a Frida viveu praticamente a vida inteira, na célebre Casa Azul, na Rua de Londres. Sim. Foi para lá viver com os pais ainda e depois acabou por viver nessa casa e morreu nessa casa. E é onde está o museu hoje, Frida Kahlo. E essa senhora já de avançadíssima idade era a senhora que vendia as flores à Fridita, não é? Chamava-lhe Fridita, até porque a Frida tinha uma apetência muito grande pelos diminutivos, não é? O Diego era o Dieguito, e não só era o Dieguito, era
Ele tinha montes de Ainda hoje de alcunhas, fui ver a exposição que está no Centro Português de Fotografias. Estou-me a rir por causa disso que estás a dizer, dos diminutivos, que tem lá uma fotografia de um rapazinho que tinha acabado de morrer, e ela pintou, então eu acho que não estou a dizer nenhuma asneira, que era El Defundito, e então está lá o moribundo, e ela pintou tal e qual como na fotografia. É um quadro, é curioso, é um quadro que impressiona muita gente, porque é um miúdo, não é? Sim. De tenríssima idade, e que morreu, uma das doenças brutais que atingiam e que faziam da mortalidade infantil uma percentagem elevadíssima, mas ela conseguia lidar com a morte. Eu acho que isso é panágio... Mas isso são os mexicanos. Isso é panágio do México. Eles têm o Dia del Muerto e que fazem grandes festas e grandes altares e enchem os altares com comida e com flores e ofrendas. Aqui há também a apologia da morte. E a apologia da morte é a própria apologia da vida. Sim. E portanto, há esse lado também festivo. Penso eu só um pouco comparável ao que acontece em Madagascar, quando eles anualmente desenterram os mortos, não é? É espantoso. Sim, é fantástico. Transportam-nos, ao fim de uns anos, a carne desapareceu, portanto são só os esqueletos, as ossadas, e em novas mortalhas, portanto todos os anos criam uma nova mortalha, e transportam-nos ao longo de todo esse dia, no meio de bandas que tocam freneticamente músicas estonteantes, fabulosas, dignas de irem aos maiores festivais de New Orleans, não é? E então caminham, cantam, dançam com os seus mortos aos ombros, não é? Durante esse dia. O Dia de los Muertos no México é, de facto, uma apologia à vida, que não tem similar em qualquer outra parte do mundo. Curiosamente, a própria Frida, em vida, tinha feito a ela mesma um altar, não é? Com as suas caveiras, com todas as flores, com todo aquele imaginário, celebrando antecipadamente a sua própria morte. Eu vi uma exposição no CCB há 11 anos atrás, com pinturas e objetos de Frida Kahlo, e nessa exposição eu penso que tinham lá cerca de 2 desses altares, que era uma recriação do altar da Frida, com as suas coisas. E sabes que em relação à cama, voltando à cama, já pensaste numa coisa? Quase todos nós nascemos numa cama e morremos numa cama. Ou seja, e vivemos... parte da nossa vida na cama. Parte da nossa vida. Há pessoas que vivem metade da vida numa cama, que é um desperdício. Eu, por acaso, considero-me, juntamente com o Marcelo Rebelo de Sousa e com um tio meu que era completamente chanfrado. Eu às vezes também tenho desses momentos, dormir só 4 horas. Dormir as 4 horas, não é? Eu tenho muitos mas há quem precise muito mais. Mas quase toda a gente nasce e morre numa cama, não é? E passa metade da sua vida, um quarto da sua vida, pelo menos, numa cama, dormindo numa cama. Repara, ela passou uma grande parte da sua vida numa cama, não é? A isso foi forçada. Sim, a cama tinha muita importância. Mas até nos quadros. Foi, obviamente, um espaço de produção, de reflexão, de recepção. Toda a gente, quando ela tinha de estar longo tempo acamada, as pessoas surgiam. Ela pintava-se, ela arranjava-se, ela colocava toda a profusão de anéis, adornava-se da melhor forma. Inclusivamente, no final da vida. Eu tenho aqui este livro infantil. E então está ela a ser transportada numa cama. Sabes porquê? Porque isso foi... É para mostrar a importância que a cama tinha. Mas foi uma semana antes dela morrer. Foi feita uma exposição enorme na Cidade do México. Ela foi na cama. E tiveram que a transportar na cama. Ela já não conseguiu ir sequer na cadeira de rodas. Já tinham amputado a perna uns anos antes e tal. Então ela já foi muito mal. Mergulhada em morfina, etc., por causa das dores, mas foi essa exposição, produzidíssima. Sim, sim. Há imensas fotografias desse momento. O médico proibiu-a de se levantar
e ela queria tanto ir à exposição, e então ela resolveu respeitar as ordens do médico. Ok, eu não me levanto, eu vou na cama. Sabes que temos aqui o diário facsimilado da Frida. Eu vou retirar-lhe a capa. Ai, é um livro tão bonito. Que é para Ai. não estragar. Eu vou-te deixar ficar com a capa. Obrigada. Mas eu gosto mais dessa. Mas vais pegar nesta. E antes de fazer a primeira leitura, eu queria mostrar-te. São 3 folhas. Estas folhas têm cerca de 10 anos. Eu coloquei-as, escolhi-as de uma das árvores do jardim da Casa Azul. Tive a certeza, porque fiz a pergunta a alguém que conheceu muito bem a Frida e ainda conviveu com ela durante alguns anos, os anos finais, cerca de uma década. E, portanto, esta árvore foi plantada pela própria Frida. Então eu roubei. Na melhor... Recolheste? Não, roubei. Roubaste. Esta é uma expressão... força. Volto a dizê-lo. Um dia, à conversa com Manuel António Pina, ele disse-me: eu, quando gosto muito de um poema, de um poeta, tenho vontade de o roubar. Então eu roubei estas 3 folhas da árvore da Frida. E coloquei-as dentro deste seu diário facsimilado, que é uma coisa belíssima. Tem imagens fora de série. O diário original está lá, em cima da secretária dela, não é? Com muitos dos seus pertences, nomeadamente com o material que ela usava para desenhar, para pintar, para escrever. E este é um diário muito curioso, porque contém muitos esboços, pintura, a sua caligrafia, que é uma caligrafia extraordinariamente bela, só por si, plasticamente absorvente, estonteante, tem inúmeros desenhos. Aqui está o Diego. É espantoso, porque esta folha, não é? Esta página, que apresenta todas estas cabeças, é muito semelhante, à distância de umas décadas, de um trabalho, creio eu, de uma langatana, com este imaginário também. São só cabeças, só rostos, provavelmente moçambicanos, neste caso seriam mexicanos, mas universalmente aceitos, pois com certeza. Mas está aqui muito também da Frida, porque se vires, alguns destes rostos apresentam as sobrancelhas, a monocelha. Eu hoje não trouxe a minha. Eu, por acaso, andava aí a perscrutar, não. Eu se a conseguia encontrar. Eu até tinha aqui alguma vontade de que tu pudesses ler, porque a caligrafia dela... Não sei se consigo. Não, é muito fácil de ler. Não é nada perturbador, antes pelo contrário. Mas aparece depois, no final, aparecem aqui alguns textos. Eles estão marcados. Portanto, se tu quiseres, poderás ler, por exemplo, este texto. Isto é um poema. Então, dá cá. Que ela dedicou, mais uma vez, ao seu Dieguito. Olhos de Sapo. Diego principio, Diego constructor, Diego mi niño, Diego mi novio, Diego pintor, Diego mi amante, Diego mi esposo, Diego mi amigo, Diego mi madre, Diego mi padre, Diego mi hijo, Diego yo, Diego universo, diversidad en la unidad. Esse Dieguito... Diz tudo. Diz há uma coisa... Este poema
mostra muito a relação deles. Ele era tudo para ela. Nós conversávamos um pouco ainda antes do nosso queridíssimo Joaquim Almeida dar início a Sim, ela é que esta manda. panóplia de montagem de câmaras e de luzes, etc. Nós conversávamos com a Ana Meira, a tua amiga Ana Meira, sobre Está aqui ao nosso lado. este imaginário da Fridita, não é? E sobre esta ligação ao Diego. Se esta ligação teria sido uma ligação muito carnal, não é? Ela, quando descrevia o Diego, dizia que era um homem, para ela, belíssimo. Ele tinha cara de sapo, era um sapo, os olhos proeminentes. Tinha pernas curtas, mas de colunas gregas. E tinha mamas de mulher. É verdade. O que a atraía imenso. Ela adorava as mamas do Diego. Era uma coisa incrível. Isso era o lado masculino dela. Provavelmente, não Que é? A era sua muito bissexualidade Sim. talvez a levasse a fazer escolhas Ela vestiu-se desse muitas tipo. vezes de homem. Ela gostava muito de se vestir de homem. Mas acho interessante ela, isso é um poema, obviamente, nessa descrição, acho que totémica que ela faz do Diego. Sim. Repara, ela chama-lhe pai, mãe, filho, eu, ela mesma. ela mesma. Há uma fusão completa de duas almas que se entenderam através da pintura. Não nos podemos esquecer que o Diego foi, talvez, o maior amante da pintura dela e quem, de facto, a apoiou imenso. Ela tinha alguma descrença naquilo que fazia inicialmente. Sim, porque ela era uma autodidata. Era. E só quando ela vai para os Estados Unidos e consegue expor 4 trabalhos nos Estados Unidos e sentar-se à mesa com quem? Com um protofascista americano assumido. O Henry Ford. Pois é. Porque eu acho que o Diego andava a fazer um mural não era para o Henry Ford, eu penso que o Diego era muito ambivalente. Exatamente. Não é? O Diego tanto era comunista, fazia parte do Partido Comunista, como depois rejeitou o stalinismo para seguir o trotskismo, como depois rejeitou o trotskismo e pediu por todas as almas que o aceitassem de volta no Partido Comunista. Eles conheceram-se no Partido Comunista também. Conheceram-se no Partido Comunista. Como era capaz de jantar à mesa dos Rockefeller e de pintar os murais para as grandes eminências americanas do grande capital americano. Sim, mas o Diego tinha era um mentiroso compulsivo, portanto, percebe-se, era uma criatura se calhar fascinante, mas também tinha esta ambivalência. Ele devia atrair as pessoas à sua volta, porque claro que sim. Ele teve centenas de amantes, entre as quais a irmã mais nova dela, de quem teve filhos, a Cristina. Pois foi a Cristina. Há aquele quadro espantoso. Ok, chegas-me Ela teve um desgosto enorme quando descobriu, ela cortou os seus cabelos de raiva e essa traição para ela foi muito... Há o quadro, que é um quadro impressionante. Obrigado. Ai, é um quadro impressionante que vem na capa deste livro e ao qual ela atribuiu o título Las dos Fridas. Depois de descobrir que o Diego mantinha uma relação íntima com a sua irmã Cristina. É absolutamente extraordinário, quer dizer, como uma Frida Kahlo, sofrendo, necessitava de uma segunda Frida, de uma réplica de si mesma, mas que no fundo acabava por ser também a transfiguração da sua própria irmã, para se poder alimentar de uma forma, se calhar, mais ou menos dolorosa do seu próprio sofrimento através de uma transfusão aqui representada.
É maravilhoso essa imagem. Esta imagem. Eu vou Essa colocar mulher era tão bonita. esta foto da Frida na sua beleza apoteótica. Aliás, este livro é belíssimo, tem muitas fotografias que estão no Centro Português de Fotografia neste momento, mas muitas outras que também não constam. E os seus quadros? A cama aqui representada. Aqui está a cama, mais uma vez, a representação da cama. E o esqueleto, a morte. A morte sempre presente. Sempre festiva. Sim. Sempre festiva. Ela vai buscar aos murais do Diego estas cores fortes. Ele influencia também muito nisso, as cores fortes que ela usa na sua pintura. Mas estas são as cores do México. Estas são as cores da América Central. Na Guatemala, estas cores estão lá. Estão representadas nas fachadas dos edifícios. Os amarelos. Não em todos os edifícios. Se fores, por exemplo, à que foi a capital da Prata, Tasco, é tudo branco. Aquilo é uma pequena cidade que se distribui por uma pequena montanha acima e é tudo branco. São Miguel de Allende é tudo branco. É absolutamente espantoso, não é? No entanto, já o Luís Barragán, o grande arquiteto dos anos do século passado, quando o Barragán, que era de facto um mestre da cor, vem à Europa pela primeira vez e vai a Marrocos, ele entra em Marrocos e diz: eu nunca estive aqui, é a primeira vez que cá venho, mas já cá estive. Ou seja, ele vivendo, nascendo e vivendo no México, e nunca tendo ido a Marrocos, ele já tinha estado em Marrocos. Aquelas cores. Porque muito imaginário da cor mexicana, muitas das paletas de cores mexicanas se poderiam rever em Marrocos. E falámos nós dessa ida do casal, não é? Frida e Diego, aos Estados Unidos. Foram várias vezes. E ela pergunta ao Ford: Sr. Henry Ford, fale-me um pouco do seu passado judeu. Foi absolutamente... Ela sabia perfeitamente ao que ia. Foi uma provocação brutal. Ela era meio anárquica. Eu acho absolutamente deliciosa por isso. Era uma provocadora. Era uma provocadora em tudo aquilo que fazia. E com uma consistência danada. Porque ela tinha uma alegria de viver, não é? Ela, atacada pela poliomielite aos 6 anos e com uma perna mais estreita, ela dançava, ela saltava, ela brincava, ela aprendeu a cozinhar com a ex-mulher do Diego. Foi a primeira mulher do Diego que a ensinou todos os truques da cozinha. Eu sei que ela era uma cozinheira excepcional, a Frida, e que existe um livro que eu não trouxe, mas que vou trazer para a próxima. Com os cozinhados Chama-se Las Fiestas de Frida e Diego. É cozinha tradicional mexicana. Toda a cozinha tradicional mexicana. Tu também cozinhas muito bem. A cozinha tradicional e essa mexicana, cozinha tradicional mexicana tem, inclusivamente, todas as receitas que a Frida concebeu para os dias de festas. Para o aniversário dela, para o aniversário dele, para o aniversário do México, depois da Revolução Mexicana. Importantes. Os dias importantes estavam todos assinalados por comidas muito especiais, concebidas por ela e cozinhadas por ela. E baseadas na... Não trouxe esse livro, vou trazê-lo para a próxima também. Trazes o livro, traz também assim uns pratinhos para irmos provando. No verão, talvez um ceviche, que é mais um prato peruano do que mexicano, mas eu trago mais um ceviche. Eu queria que tu lesses algo daí. Eu não tenho aqui nada assim daqui não tenho nada de concreto, porque isto é um livro em que conta a história deles. Eu gosto muito desta imagem. E conta um bocadinho da história deles, e não há assim nada de extraordinário. Há aqui um relato que conta a primeira vez que o Diego foi à casa do escalo. Eu posso ler isso?
A primeira vez que Diego se dirige a Coyoacán, a Casa dos Caulos, como se fosse um colegial apaixonado. Frida recebe-o empoleirada no alto de uma árvore, assobiando a Internacional. Mas a provocação é uma máscara que esconde a imensa angústia de Frida, a sua extrema necessidade de comunicar, de ser reconhecida. Quando se apresenta a Diego, não é como uma jovem mulher admirativa, mas como uma trabalhadora, como alguém que pensa dever desempenhar um papel, que quer fazer qualquer coisa da sua vida, que pinta quadros. Não quero cumprimentos, diz a Diego, quero as críticas de um homem sério. Não sou nem uma amadora de arte, nem uma conhecedora. Sou apenas uma rapariga que tem necessidade de trabalhar para viver. Ela diz, uma rapariga que tem necessidade de trabalhar porque sabe que a sua única possibilidade de sobrevivência está nessa pintura espelho, onde vai buscar o seu alimento, a sua substância. Para Diego, em contrapartida, a pintura é sem dúvida alguma um meio de conquistar o mundo, de seduzir, de tocar, de possuir. Quando convida Diego a ir à sua casa ver os seus quadros, Frida treme interiormente sobre as suas aparências de fanfarronice. O que ela pintou em 1927, 1928, 1929, os desenhos, o retrato da Alicia Galán, da sua irmã Cristina, da Adriana, não são verdadeiramente quadros, mas a interrogação que lança aos outros. A única questão que vale a pena, a questão da sua própria existência. E imediatamente Diego compreende. Esta frágil rapariga, sobre a sua aparência extravagante e o seu falso ar de criança mal crescida, é uma verdadeira artista. Quer dizer que é habitada, como ele, por um demónio misterioso que age dentro dela e a empurra para a pintura. Para ele é extraordinário e não imagina ainda até que ponto isso é definitivo. Olha a sua pintura e o que vê? O seu quarto, a sua presença brilhante, enchem-no de uma alegria maravilhosa. Eu acho que isto mostra muito da relação deles e de como começou. Sim. E de como são. Eu queria também ler só aqui aquilo que ela achava que era a sua ideia de revolução e... sabes que ela nasceu em 1907, mas dizia a toda a gente que tinha nascido em 1910, que era o ano da Revolução Mexicana, não é? Do Pancho Villa e do Zapata. Então dizia ela, eu quisiera poder hacer lo que me dé la gana, detrás de la cortina de la locura. Así. Arreglaría las flores todo el día, pintaría el dolor, el amor y la ternura. Me reiría a mis anchas de la estupidez de los otros y todos dirían, pobre, 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 está loca. Sobre todo me reiría de mi estupidez, construiría mi mundo que mientras viviera estaría de acuerdo con todos los mundos. El día o la hora o el minuto que viviera sería mío y de todos. Mi locura no sería un escape al trabajo. La revolución es la armonía de la forma y del color, y todo está y se mueve bajo una sola ley, la vida. Nadie está aparte de nadie, nadie lucha por sí mismo, todo es todo y uno, la angustia y el dolor. El placer y la muerte no son más que un proceso para existir. La lucha revolucionaria en este proceso es una puerta abierta a la inteligencia. Também foi muito sinuosa, ou seja, ela, inclusivamente nos últimos tempos, tinha pendurado na sua cama, não é? O Marx, o Engels, o Mao Tse-tung, não é?
e o próprio Stalin, que não eram propriamente flores que se cheirassem e que se recomendassem. E ela foi amante de Trotsky. Sim, aquilo foi assim. Foi um casinho sem importância. Não teve grande importância. Isto deve ter sido algo revolucionário, retardatário. Talvez. Para chatear o Diego. Mas, não, queria que continuasse com esse livro, porque é maravilhoso e tem... Deixa-me ver. Vou continuar na mesma, no tal dia em que ela conheceu. Nesse instante, Diego sente por ela um sentimento inexplicável que nenhuma mulher jamais fez nascer nele. Um espanto misturado de desejo, uma admiração, um respeito que nunca se extinguirão. Ele, o ogre, o mentiroso, o gigante da pintura moderna que já viveu 2 vidas, que narra a retirada da Rússia de Napoleão I como se tivesse estado lá, que viu a Revolução e a Guerra, que encontrou Picasso, Rodin, Modigliani, ele de repente apaixonado por uma jovem rapariga que nunca conheceu mais do que a vida em Coyoacán e a escola preparatória, que pinta apenas os amigos que a rodeiam e a sua própria imagem suspensa no céu da cama. Ela segura-o pela mão, fala-o visitar a casa dos seus pais, fala-lhe e ri como se conhecessem desde sempre. Diego desempenha perfeitamente o seu papel de noivo oficial. Frida desejou esta corte tradicional desde os anos do colégio, quando tinha querido fazer de Alejandro Gómez Arias o seu noivo. Ele visita o escalo, fala com o pai de Frida, que o adverte com o seu habitual humor negro. É um demónio oculto. Diego está de tal modo apaixonado que aceita desempenhar esta comédia bastante vaudevillesque, em que os pais de uma rapariga sem dote e mesmo com dívidas aceitam com reticência um partido interessante. Os meus pais, escreverá mais tarde Frida, não estavam de acordo porque Diego era comunista e porque, diziam eles, se parecia com um gordo Bruegel. Diziam que seria como que o casamento de um elefante com uma pomba. Apesar das objeções de Matilde Calo, a mãe, em relação à idade e aos costumes dissolutos do pintor e sobre os seus divórcios sucessivos. A vontade de Frida é indiscutível, tanto mais que tem 22 anos, é legalmente livre e a recordação da fuga de Matilde ronda ainda a casa demasiado vazia. Guilherme Calo, o pai, acaba por dar o seu acordo sempre com o mesmo humor áspero que subjugava a sua filha. Toma atenção, diz ele a Diego Rivera, que a minha filha é uma doente e irá sê-lo toda a sua vida. É inteligente, mas não é bonita. Se quiser, pense bem. E se tiver ainda desejo de se casar, dou-lhe o meu consentimento. Bom, esse casamento foi atribulado, não é? Sim, eles casaram-se 2 vezes. Eles chegaram-se a casar 2 vezes porque se separaram e depois o amor que os unia era mais forte e voltaram-se a Sabes juntar. que é engraçado, porque na Casa Azul há muitos ex-votos, a própria Frida colocava pela casa toda pequenas memórias diárias, não é? Memórias do cotidiano, da sua relação com o Diego. Então, desde as almofadas que ela bordava com o Dieguito, meu amor, até à colocação de pequeninas chávenas miniatura, penduradas em pregos nas paredes e que formavam letras e formavam o nome do Diego. Ai, meu Deus, ela era uma paixão. Era uma incrível. paixão enorme, realmente, apesar de terem seguido caminhos também bastante diversos e ainda bem, se calhar foi muito mais enriquecedor assim. Já depois no final da vida dela, depois de terem, de facto, amputado a perna, ela escreveu isto. Ela que amava a vida,
Ela que, escassos dias antes de morrer, pintou um último quadro. Esse quadro tem... eu não sei se ele estará aí nesse livro. Está ali. É provável. Caído. É provável. Esse quadro tem melancias abertas. Não nos devemos esquecer que as melancias, com a sua casca verde e o seu interior vermelho, e também às vezes com uma pequena orla branca, possuem as cores da bandeira mexicana. E nesse último quadro, quando ela sabia perfeitamente que a sua vida estava por um fio, ela escreveu: Viva la vida. É impressionante. Si tan solo tuviera cerca de mí su caricia, como a la tierra el aire se la da la realidad de su persona, me haría más alegre, me alejaría del sentido que me llena de gris. Nada ya sería en mí tan hondo, tan final. Pero ¿cómo le explico mi necesidad enorme de ternura? Mi soledad de años, mi estructura inconforme por inarmónica, por inadaptada. Yo creo que es mejor irme y no escaparme. Que todo pase en un instante. Ojalá. Ir-me, mas não escapar-me. Partir, mas nunca fugir. Isso mostra a sua natureza e como ela era. Eu, nas coisas que eu estive a ver, tu falaste nisso de Viva la Vida, estava a ver se encontrava, mas acho que houve um grupo de música que escolheu para fazer uma capa em que pôs, só que eu não consigo encontrar quem foi o grupo, em que colocou de facto essa frase, Viva la Vida. Viva la vida! Sim, aí na melancia. É maravilhoso. Não é? É. Para quem vai partir? Sim. Tão em breve? É uma lição. Sem dúvida. Não sei se aqui nestes meus apontamentos diz que a última anotação no seu diário diz o seguinte: espero que a minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar. É a última frase que ela escreveu. Ela estava com uma embolia pulmonar e é isso que está registado no seu óbito, mas há as desconfianças de que podia ter sido também uma overdose devido ao excesso de medicação que ela estava a fazer, uma overdose acidental e devido ao excesso de medicação que ela estava a fazer para as dores. Há essa dúvida. Minha querida Cláudia Frida Novaes Calo, teríamos de convidar provavelmente o teu homónimo Cláudio Ramos para fazer aqui uma cena cor-de-rosa sobre os motivos pelos quais a Frida se despediu da vida, não é verdade? Não. E não nos compete a nós, se calhar, ir por aí. Eu, para tornar agora a nossa conversa um bocadinho mais urbano-depressiva, gostava de ler este poema do Lou Reed. Sabes que o Lou Reed inspirou-me para dar nome a este projeto no qual nós nos encontramos, a Rádio Transforma, através do seu álbum mítico Transformer. Então, há um dia em que eu estou a visualizar um vídeo que não é mais do que uma entrevista dele e da Laurie Anderson com a sua cadelinha de estimação, ao colo, num programa de televisão. Então, tu tens um fascínio por esse casal. Por esse casal.
E então eu gostava de ler este poema do Lou Reed, que se chama Decide-te. Decide-te. És Frida ou és Cláudia? Não parece que consiga decidir-me. Não consigo escolher as cores que hão de convir a este quarto. Não consigo ter certezas a teu respeito. Faz-me decidir. Não parece que consiga decidir-me. Será que te rires de mim ou estás a contar uma anedota? O cigarro começa a fumegar sobre o lençol. Decide-te. Direita ou esquerda, de cima ou embaixo, dentro ou fora, reto ou redondo, amor ou desejo, chuva ou sol. Não parece que consiga decidir-me. Não parece que consiga decidir-me. Não consigo distinguir entre o certo e o errado. Estarás a rir-te de mim hoje à noite enquanto dormes? Deixando-me para trás? Deixando-me para trás? Porquê é que não te decides? Olha, vou continuar com as mulheres. Eu tenho aqui a Adélia Prado, uma poetisa brasileira, e há aqui eu acho que foi este poema que me fez apaixonar por ela. Apareceu. Que se chama Casamento. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, a abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas e espocam. Somos noivo e noiva. Quando é que descobriste a Adélia Prado? Meia dúzia de anos. Aqui temos esta edição da Assírio. Meia dúzia de anos, não sei precisar. Fui descobrindo-a pela internet e depois tive vontade de ir à procura do livro. O livro já é mais recente. E ela começou como professora, depois ela e o marido tiraram um curso de filosofia, depois ela no fundo dedicou-se à escrita. Sabes quem é que foi o padrinho dela? O Drummond de Andrade. Drummond de Andrade conheceu alguns dos seus textos e mandou-os a um amigo editor, porque viu neles a qualidade, e ele e outros intelectuais da época estavam presentes no lançamento desse livro, que ele de algum modo acabou por apadrinhar, porque deu a conhecer algo. Temos de trazer o Drummond e destes aqui também. Mas o Drummond temos que lhe fazer assim uma ação especial. Eu juro que não me viste Drummond de Andrade. Mas temos que, porque ele merece. Porque ele merece. Há alguns poemas que eu adoro do Drummond de Andrade. Sabes que eu gosto muito... eu vou dizer isto. Vou recuar um pouco. Tenho um enorme fascínio por muitos compositores, evidentemente, mas também pelo Mahler, e não é só pela célebre banda sonora do filme da Morte em Veneza e tal, não é? Aquele Adagio. A obra do Mahler é realmente magnífica, soberba. Mas agradava-me no Mahler, ele que era tão pequenino que normalmente até dirigia muitas vezes a orquestra sentado num banco. Não é? Para não parecer tão pequeno. A testa. A testa? A testa dele. O Drummond tem uma testa lindíssima. Eu acho que... Confesso que nunca reparei. Não repara. Acho que... Isso é maravilhoso, esse pormenor. Essas testas escondem, de facto, inteligências superiores. Sem dúvida. E... Mas isso fica
para um programa com o Drummond, para Está bem, contarmos, para então revelarmos a vamos sua testa. ao Drummond. Eu encontrei, e continuando no feminino, Ahá. encontrei aqui um poema da Sharon Olds, desta poeta americana, de quem eu gosto particularmente. Nessa tradução especial da Margarida Valdegato, não é? É verdade, isto é uma tradução da Margarida Valdegato. É. E o que é que eu encontrei aqui? A propósito ainda da nossa Frida Kahlo, um poema chamado Monarca. As monarcas são aquelas célebres borboletas que fazem milhares de quilómetros, não é, de viagem anual e que se embrenham na floresta do sul do México. Eu tive a oportunidade de estar... Estas novas tecnologias realmente são extraordinárias, porque eu estava a ver milhões de borboletas monarca no meio da selva e liguei à minha filha. E a minha filha atendeu. Tive rede. Naquele momento eu tive rede. E a minha filha tinha 6 anos ou 7 anos e eu estava-lhe a dizer, tu não imaginas o que é que eu estou a ver neste momento. Eu não tinha máquina fotográfica, foi horrível, mas consegui descrever-lhe aquela imagem absolutamente impressionante e inesquecível das monarcas aos milhões em torno daquela árvore gigantesca que eu não consegui identificar. Toda a manhã, eu sentada a pensar em ti, as monarcas têm passado. 7 andares acima, à esquerda do rio, dirigem-se para sul. As suas asas vermelho escuras, como as tuas mãos de talhante, as veias estampadas das suas asas, como as tuas cicatrizes. Mal conseguia sentir as tuas palmas, rudes, enormes, sobre mim, tão leve era o teu toque, algo delicado, gretado, que arranhava tal pata de inseto sobre o meu peito. Nunca ninguém me tocara antes. Nem sequer sabia abrir as pernas, mas sentia as tuas coxas com uma penugem de ouro rubro, abrindo-se entre as minhas pernas como um par de asas. A impressão do meu sangue em cada cavilha sobre as tuas coxas, uma criatura alada, presa ali por alfinetes, e depois partiste, como havias de partir uma e outra vez, as borboletas deslocando-se imensas pela minha janela, flutuando para sul para se transformarem, atravessando fronteiras pela noite, a sua nuvem difusa vermelha de sangue, o meu corpo sob o teu, a beleza e o silêncio das grandes migrações. Claro que não li este poema à minha filhota. Nem o tinha comigo, nem lhe o leria naquele momento, com toda a certeza. Mas é um poema, é um hino ao amor, não é? É lindo. E aqui estão as monarcas no seu apogeu enquanto hino à vida. Elas vivem mais do que as outras borboletas, não é? Vivem por vezes escassas horas, 48 horas. Estas vivem bastante mais tempo para poderem fazer esta viagem, esta longa viagem. Outra mulher, Alice Vieira, muito ativa no Facebook. sim. Aqui atrasada até publicitou uma intervenção cirúrgica, salvo erro, uma coisa Não qualquer. sei. Tu agora estás a dar numa de Cláudio Ramos, a contar esses pormenores. Não faço ideia. Mas é uma mulher que tem lutado e que já tem passado algumas dificuldades a nível de saúde, isso eu sei. É tão difícil dizer amo-te, murmurava ontem um amigo, a propósito de coisa nenhuma, e muito menos de amor. Estávamos ambos entre papéis e tintas, com a casa onde nasceu Pessoa, mesmo em frente. E talvez por isso a questão das palavras o atormentasse daquela maneira. Passou os dedos pelos desenhos de um livro e ficou a olhar para o largo que se avistava da janela. Quem sabe se procurando os desajeitados beijos de Ofélia nas lajes ressequidas pelo verão. É tão difícil dizer amo-te, repetiu.
e ficou outra vez em silêncio, atordoado de sol e de heterónimos. Então eu disse que isso era apenas pelo simples facto de a palavra ser acentuada na primeira sílaba, o que não dava jeito nenhum a pronunciar. Ele riu e ficamos a discutir se a palavra seria grave ou esdrúxula. Até que, fechado o livro e arrumados os papéis, ele declarou: "Adoro-te é bem melhor." E saímos para a rua, felizes por termos encontrado tão facilmente a solução do problema. Não me deixes ficar só com esse poema. Lê o outro, por favor. É lindo. Olha... Olha, vou ler-te um poema que a minha filha leu para mim no dia que me ofereceram este livro. Com os seus 8 anos de idade, ela abriu à sorte. E já que eu falei em pessoa, ela leu este poema. Chama-se Chiado. Quando Pessoa ouvia o sino da sua aldeia, a esplanada da Brasileira nem sonhava em tê-lo um dia de bronze sentado à mesa numa cadeira desconfortável, esperando por Ofélia. Que nunca ali veio beber a bica, nem a meia de leite, e com quem ele, muito provavelmente, nunca falou dos teves da tabacaria, nem partilhou angústias e chocolates, que ela hoje, de qualquer maneira, não comeria, por estarem demasiado carregados de metafísica e calorias. Tu não achas que a Ofélia poderia também figurar ali ao lado da Brasileira? Sabes que eu gosto de não ver ali a Ofélia. Gosto da ideia de imaginar, porque às vezes nem tudo que nós temos, nem tudo que é imagem, nos completa. Às vezes é bom puxarmos pela nossa imaginação e nós também recriarmos as situações e imaginarmos a Ofélia ali a passear ao pé da estátua, ou então à procura dele, como ela tantas vezes o deve ter feito, Não. ou então à janela esperando que ele aparecesse para lhe mandar um Sempre beijo. ser uma Ofélia numa janela de Lisboa. Tu não achas que era interessante termos... mas isso dava trabalho a muitos escultores, os 70 e tal heterónimos do Pessoa, esculpidos Acho que sim, acho que e disseminados por essa Lisboa, por Lisboa fora. não é? Porque ele praticamente não saiu de Lisboa, Sim. não é? Só viajou para a África do Sul e Sim, tal, mas regressou. dentro do nosso Portugal ele praticamente não viajou, ia ao Estoril visitar a irmã e não sei o quê. Mas era em Lisboa, foi em Lisboa que ele se centrou. Mas era interessante, sabes que ninguém pintou ainda os heterónimos. Houve alguém que o fez. O Mário Botas fez-o Mário e não só. Mas os heterónimos não são assim... E há descrições pormenorizadas, pelo menos os heterónimos considerados principais, descrições feitas pela própria pessoa, não é? Sim, sim, sim. Qual era a sua altura, Como é que era a cor dos cabelos, dos Exatamente. olhos, as Acho que o estaturas. Caeiro tinha olhos azuis. Nós, no outro programa que fizemos, acho que falamos um bocadinho nisso, não é? Ele fez a descrição pormenorizada deles. Sim. Portanto, seria interessante não esculpir apenas múltiplos bustos do Cristiano Ronaldo, mas os heterónimos mas os de Pessoa. heterónimos da Pessoa também. Seria algo engraçado. Estava aqui à procura de outro poema que eu gostei muito. Mas temos papéis a voar. Eu queria prestar aqui uma homenagem Estou aqui a ver os teus segredos. muito sentida. O Porto, à semelhança de tantas cidades, não só portuguesas, mas espalhadas pelo mundo, tem cada vez mais gente que ou decide ou que é marginalizada para o vão de um prédio, de uma escada. No caso deste homem, do Sebastião Alba, a sua decisão de viver na rua, em Braga, nomeadamente em Braga,
Foi uma decisão muito pessoal. Ele despediu-se da família, das filhas, da mulher e disse: eu quero ir viver para a rua. Ele tinha sido professor universitário, tinha sido teu conterrâneo, portanto, em Moçambique. Moçambique. Tinha sido professor e veio para cá e então assumiu completamente essa vadiagem voluntária. E era extraordinário porque ele assobiava muitíssimo bem, então trauteava imensas áreas de ópera, imensas passagens de música clássica. E eu vou ler este Capricho Italiano. Mas havemos de regressar ao Sebastião Alba, que morreu há uns anos, tragicamente atropelado em Braga. Que sede, que fome de te ver. Morro à míngua de tatear com os meus dedos as extremidades dos teus, de te dizer por entre os cabelos, amo-te. Do beijo na tua espádua, quando cozinhavas, e nem sequer te voltaste. Da mirada sem fundo e calma dos teus olhos, que nunca denunciam o que sentes. Santo Deus, quem és? Tu andas com medo, mas de mim, que te amo. Ontem, na esperança de te ver, e enquanto falava com a tua companheira no limiar da porta, comecei a ouvir do apartamento ao lado um capricho de Paganini. Irresistivelmente fui tocar à campainha. Conheci então um casal ainda sem filhos, pessoas acolhedoras, estudiosas, simples. Ficámos amigos. Ouvi de novo o capricho. Era o 24º, que me dá sempre vontade de ter levado um dia a Paganini a sua caixa de violino, como qualquer moço de fretes, e sem gorjeta. Mas outra coisa, fazes ideia dos obstáculos que eu tenho de remover para me aproximar um bocadinho de ti? Para ver-te à minha frente falando? Farás alguma ideia da estranha doçura com que te quero? Não. Ainda há amigos, condições para ir limpo, barbeado, bem vestido, ver-te. Mas tu queres ver-me assim, como os outros? Como contenho, calmo, o desejo de precipitar um encontro, de beijar-te nas faces nuas diante de toda a gente. Só poderia conviver contigo se o desprezo pela classe que te acabarás um dia por integrar não fosse já racionalizado, incombatível. De qualquer modo, eu perder-te-ia, ó meiga querida, porque sou asocial, amoral, a tudo. É maravilhoso. E essa capa, ele está tão bonito. Aí, acho Sebastião Alba. Havemos de voltar. Eu tinha vontade de ler outro da Alice Vieira. Sim. Os quartos de hotel são a minha pátria. Já dormi num com 6 telefones, 5 portas e um fax que debitava estranhas mensagens às 4 da manhã. E noutro, com as paredes forradas de retratos do treinador de futebol da equipa local que nele morara há muito. Às vezes roubo as bíblias e deixo romances e mensagens nas gavetas. E já houve quem me respondesse e comigo iniciasse, como diria o Bogart, uma bela amizade. Dormi em quartos sem chave na porta e partilhei muitos com velhos colegas de trabalho que ficam no chão e depois acordavam com muitas dores nas costas, mas nunca se queixavam. E atravessavam comigo ruas de poeiras e candeeiros quebrados, acreditando sempre que havíamos de encontrar a saída do labirinto. Mas pelo meio de todos, procuro, ainda hoje, o único onde esperei por ti um dia e não chegaste. Porque é preciso que se diga, tu nem sonhavas que eu te esperava. E repetia o teu nome de cada vez que as portas se abriam de madrugada e o frio gelava os lençóis que não havia.
Às vezes, quando volto a entrar nos quartos onde fui feliz, ou outra coisa qualquer é que nem sei que não me dar, é como se encontrasse ao dobrar das esquinas velhos amigos que perguntam por ti, como se ainda estivesses ao meu lado, procurando, como sempre, em todos os bolsos, a chave que nunca aparecia. Que belo, que belo, que belo, que belo. São todos tão bonitos, os poemas dela. Obrigado, Fridita. Fridita, Calito. Fridita. Sabes que nunca havia